Lucinerds! Como de costume, estamos aqui fazendo a live sobre o Westworld, a Lucy Live sobre o Westworld. Hoje estamos sozinhos, Eduardo está um pouco ocupado, então estava bastante atarefado, então calhou aqui para a gente manter a nossa tradição de domingo de fazer realmente a nossa Lucy Live sobre o Westworld. Lembrando que nós vamos fazer o comentário do episódio do domingo passado. Também, como de costume, temos uma gravação dupla porque a gente está fazendo ao vivo e também estamos fazendo a gravação para depois ir com a edição, tudo direitinho, com inserção de imagem e tal, como a gente costuma fazer. Então vamos lá, sem mais delongas, Westworld, episódio 7, título Le Écorché. O que é que significa esse título? Le Écorché, uma tradução mais ou menos literal, seria algo como os esfolados. Então, o Le Écorché seria também uma referência àquelas figuras anatômicas em que os modelos aparecem com a pele removida, mostrando a musculatura. Uma figura muito recorrente também que o Leonardo da Vinci utilizava. A própria série, a própria abertura da série e o ícone da série fazem referência a esse Le Écorché, justamente porque aquele homem vitruviano que aparece, né, que é justamente um host, um anfitrião, sem justamente a pele, onde ele fica lá naquela posição clássica que a gente faz referência lá ao homem vitruviano do Leonardo da Vinci. Então seria esse o significado. Há um comentário que foi feito numa rede do Reddit, em que uma pessoa de língua materna francesa disse que Le Écorché também significa algo como danificado, fazendo referência talvez a uma mente danificada, dizendo que no linguajar ali, francês, na língua comum, no dia a dia, o Le Écorché também é uma expressão que pode ser utilizada como algo para alguém que está danificado, uma mente danificada. E aí a gente vê que faz mais uma vez todo sentido. Os títulos de cada episódio, eles fazem realmente uma referência muito interessante ao que o episódio vai trazer no final das contas. Então, falando do episódio, mais uma vez um cold opening, né, aquela abertura meio fria, em que mostra de novo uma questão temporal. Embora a linha narrativa do episódio ela seja um pouquinho mais focada ali realmente numa trajetória mais linear, mas a gente tem também uma quebra de tempo, porque quando o episódio começa, a gente até que enfim viu a cena que Eduardo lembrava sempre. Quando eles encontram naquele laboratório secreto do Robert Ford, lá no meio do parque, naquela casa que recriava a casa dele, da família dele. Então ali eles encontraram um laboratório secreto dentro de um laboratório secreto, em que quando eles foram lá para dentro, resultado, estavam lá os vários Bernards, né, as várias cópias, os vários anfitriões, cópias do Arnold, que a gente conhece também como Bernard. E aí o caldo entornou para o lado do Bernard. Ali dá a impressão de que ali é como uma sequência da abertura do primeiro episódio da segunda temporada, quando ele é encontrado na praia. Então ali dá a entender que é justamente essa sequência. E a partir dali a gente vê a narrativa meio que numa espécie de flashback. E a gente tem 3 frentes, basicamente. A gente tem a narrativa da Maeve, a narrativa da Dolores e a narrativa do Bernard, que finalmente, como a gente viu lá no final do episódio 6, o Anthony Hopkins reaparece e o Robert Ford está de volta. Então a narrativa do Bernard, no final das contas, acaba sendo ali um Bernard Ford. E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, a Maeve parecia que estava indo para uma conclusão, pelo menos daquela jornada, daquela busca que ela estava tentando, que era justamente ir atrás da filha. A filha que, diga-se... E aí vamos já fazer um paralelo aqui. O que ficou interessante em toda a narrativa da Maeve é que, por mais que ela estivesse buscando liberdade, ela sempre se mostra presa a uma história que foi implantada na narrativa dela, em uma das narrativas dela. E quando parecia que finalmente ela estava tentando resolver, eis que ela se cruza com o William. E o que eu achei interessante, a ironia da coisa, é que a memória que ela tem justamente dessa passagem com o William foi justamente o que começou o despertar dela. Então isso é interessante de se observar.
E resultado, quando ela estava lá se escondendo, fugindo da Ghost Nation, né, da tribo fantasma, resultado, quem aparece é o próprio William. Ele reconhece ela e, óbvio, ela reconhece como sendo o algoz de vidas passadas, digamos assim, dela. Óbvio que o embate seria crucial, né, seria inevitável. E aí o que chama atenção também é que agora a gente meio que descobre um pouco do limite do poder da Maeve. Porque ela atira no William, né? E agora a gente vê o William sofrendo bastante, mas ela estende o poder mental, né? A fala, o comando mental para os outros anfitriões, que são justamente os primos do Lawrence que estavam acompanhando ele, mas com o Lawrence não funciona. Aí ela associa que o Lawrence está desperto também. E aí fica interessante, porque deixa claro que quando a Maeve se encontrou com a Dolores, algumas pessoas até chegaram a especular se a Maeve não teria a capacidade de comandar a Dolores para deixá-la passar livremente quando ela estava iniciando a jornada justamente atrás da filha. E aí agora fica claro que não. E aparentemente a própria Maeve tem esse conhecimento, tem essa consciência de que o poder dela de controle dos outros anfitriões se limita realmente a quando eles não estão despertos. Uma vez que ele está desperto, o máximo que ela fez foi dar um pontapé, dar um empurrãozinho para que ele acessasse as memórias, e funcionou num piscar de olhos. Resultado, o William, que já apanhou nesse episódio, o William apanhou como mala velha. E aí, resultado, o Lawrence acaba também atirando nele. E aí a gente tem um ponto crucial, mais um. A linha paralela que estava acontecendo mostrava a Dolores se dirigindo para a mesa, né? Então ela invade lá a mesa, que é a central de comando, e também a tentativa, e a gente já adiantando, houve a destruição do berço, que é o Cradle, que era o backup geral de todos os anfitriões, de todo o sistema do parque. Resultado, aparentemente, como houve a destruição do Cradle, possivelmente não vai haver mais a possibilidade de retorno dos anfitriões. Se ali era o único recurso. Se era o único recurso. Algo que a gente não sabe. Mas, de qualquer forma, pode ser que a gente já tenha que dar adeus ao Lawrence, a participação do Lawrence nessa história, porque ele foi morto justamente quando a equipe de segurança chega, porque o Sizemore liga, não sei se vocês vão lembrar, lá no episódio 6, o Sizemore liga pedindo ajuda. Bom, cortando para Dolores, a Dolores invade a mesa. Ela invade, explode tudo, chega quebrando tudo, pé na porta, e aí ela consegue encontrar mais uma vez o pai. O que eu achei interessante é que, primeiro, mostrou bem uma tentativa do Stubbs de arrancar a verdade da Charlotte Hale. E a Charlotte sempre dizendo que não, faça o seu trabalho que eu faço o meu, sempre naquela arrogância. E foi interessante que por 2 momentos ela teve que engolir a arrogância, mas teve que engolir bonito. Primeiro, porque o Stubbs, cansado dessa história de fique na sua, isso não lhe diz respeito, ele pega a arma, bota na cabeça e fala, pois bem, eu quero um aumento agora, já que isso está acima da minha folha de pagamento, eu quero um aumento agora, e me explica o que é que tem aqui de fato na cabeça do Peter Abernathy, afinal de contas, o pai da Dolores, na narrativa da Dolores dentro do parque. E aí a Charlotte ela começa a falar. Na verdade, né, a gente já estava especulando que era alguma coisa relacionada realmente à sobrevivência do parque. A gente chegou a relacionar que seria a consciência do Delos, mas a gente já viu que não era exatamente isso. Mas nesse fica meio que claro que é uma chave de criptografia para decriptar ou quebrar a criptografia justamente de todos os dados do parque, que supostamente, agora está ficando mais claro, estão nesse além do vale que está todo mundo buscando, que agora é uma corrida, todo mundo está atrás desse além do vale. A Dolores ela deixa claro que ela sabe o que estava se passando no parque, e o diálogo entre o Bernard e o Ford também mostra bem isso, é que tudo não passa de uma busca pela eternidade. O parque, já adiantando um pouquinho a fala do Robert Ford, né, do Anthony Hopkins, brilhante, um episódio com Anthony Hopkins presente é brilhante. Então, já adiantando um pouco da fala dele, ele deixa claro que o parque é um experimento.
sempre foi um experimento, 30 anos de experimento acontecendo, onde os anfitriões, na verdade, eram o controle, eram as unidades de controle, as variáveis eram justamente os visitantes. Então todos os visitantes estavam sendo monitorados o tempo inteiro, justamente nessa tentativa de, eventualmente, substituir o ser humano por um anfitrião com a personalidade, com a mente ali do anfitrião. Nessa confusão toda, vamos lá, o principal, Bernard dentro do berçário. A gente viu que a finalização do 6º episódio foi de cara ele encontrando com o Robert Ford. E, gente, os diálogos que são pensados para o Robert Ford, o Anthony Hopkins, ele tá fantástico. O Robert Ford, ele faz muitas... A gente chegou a falar um pouco, é porque a gente só fez um vídeo da primeira temporada inteira, em que a gente citou até a Mary Shelley, né, que uma fala que ele utiliza, fazendo referência à obra do Frankenstein, escrito pela Mary Shelley. Nesse, ele usa um trecho de uma poesia do William Blake, que diz o seguinte, eu vou pegar uma pesca aqui, o trecho que ele fala lá é o seguinte: ver todo mundo num grão de areia, e um céu e um paraíso numa flor, é ter o infinito na palma da mão e a eternidade numa hora. O título desse poema é justamente Augúrios da Inocência. Esse poema ele fala o tempo inteiro meio que meio que um embate, é um conflito entre a inocência frente à experiência. A inocência talvez sendo perdida justamente pela experiência sendo alcançada pelos anfitriões, a inocência do Bernard caindo por terra quando ele encontra o Robert Ford, a consciência do Robert Ford lá dentro, e era ele que estava realmente controlando todo o sistema do parque, que a gente via recorrentemente as pessoas ali, eu estou tentando aqui, mas alguma coisa está bloqueando os acessos. Era o próprio Robert Ford que estava lá dentro, e ali dentro ele explica divinamente toda a história, ele deixa claro realmente que aqueles diálogos que a Dolores tinha com o Bernard eram a Dolores tentando calibrar o Bernard, né? Que isso já tinha ficado mais ou menos claro no outro episódio, e agora fica mais ainda, porque o Anthony Hopkins, o Robert Ford, ele explica que a intenção era justamente essa. Ninguém melhor do que a Dolores conhecia o Arnold, então ele precisava fazer um teste. Ironicamente, o experimento que deu certo é justamente o Bernard, porque o Bernard ele tem parte da consciência, das memórias e das vivências do Arnold, mas ele é um ser único, porque ele é híbrido. Ele tem também a vivência do próprio Bernard. Então, ironicamente, com o James Delos, que era o dono da companhia, que era quem estava gastando os rios de dinheiro para fazer o experimento, não deu certo. O Robert Ford, sabendo disso, nem arriscou. Ele já foi se refugiar direto dentro do sistema, e ele confirma que aquela pérolazinha, aquela vermelhinha que o Bernard pega, era a consciência realmente do Ford, que ele foi jogado, ele foi esconder ele lá dentro do berçário. E além disso, deixa claro também que era ele que estava controlando o tempo inteiro tudo aquilo. E mais uma ironia, o Robert Ford, ele aí é para dar um nó. Até que ponto ele sabia que toda a revolução da Dolores levaria à destruição do berçário? Porque, bem ou mal, foi um timing perfeito. O Bernard com a Elsie saíram, a Elsie, que está ajudando o Bernard agora, bem ou mal, ela já tinha sido sequestrada e tinha ficado presa por ordens do próprio Robert Ford. O Bernard acabou encontrando ela de novo, então os dois foram até o berçário. O Bernard foi levado a entrar no berçário e vejam, agora o Robert Ford não está mais no berçário. Talvez, se ele já previa que chegaria a destruição do berçário, e eu acredito que sim, porque ele tem se mostrado cada vez mais calculista, ele já tinha calculado tudo. O berçário vai ser destruído, eu preciso sair. Eu estou escondido aqui, mas eu preciso sair. E ele sai aonde? Na cabeça do Bernard. E isso ficou fantástico. Isso dá pano para manga. A gente está vendo aí que tá correndo para as conclusões, mas agora o Bernard, mais do que nunca, ele se torna talvez mais perigoso ainda, porque a gente vê que o desfecho do episódio é justamente o Bernard, que é uma criatura ultra pacífica, fazendo uma aberração que é atirando em todo mundo. E aí a gente vê, né, a direção ali
do episódio deixou claro que era momentos o Bernard e momentos o Robert Ford. E aí o Robert fala, não, eu vou poupar você disso. Essa série, ela tá caminhando agora pro final, né? A gente viu o 7º episódio na semana passada, hoje é o 8º, então significa que a gente tá 3 episódios do final, infelizmente. Mas felizmente também a 3ª temporada já foi confirmada. Possivelmente a gente deve sim esperar um atraso, não foi divulgado oficialmente pela HBO, mas a gente deve sim esperar um atraso aí de pelo menos 2 anos para vir a próxima, porque ano que vem, lembre-se que a gente vai ter Game of Thrones, que é a última temporada de Game of Thrones, então possivelmente o Westworld só em 2019. Mas esses 3 últimos episódios que a gente vai encarar aí, eles prometem que eles devem trazer muitas revelações. Esse 7º episódio, para mim, ele conecta muito bom com o episódio 4, que era justamente o Enigma da Esfinge, muita revolução, mas também trazendo muitas respostas e jogando mais pulgas atrás da orelha de quem está acompanhando aí. Enfim, Westworld, série fantástica. Dá pra gente concluir os trabalhos, para não passar esse domingo em branco. Infelizmente, um só ficar debatendo teoria de conspiração não dá, a gente deixa para fazer isso no outro momento, quando o Eduardo estiver aqui de volta com a gente, e aí a gente vai poder fazer de verdade esse debate de ideias aí. O conspirólogo de Westworld é ele mesmo, de carteirinha. Então, no próximo, a gente tenta fazer aí uma contenção de danos aí pela ausência das conspirações desse último episódio. A gente combina aí nos dois e a gente pode trazer no próximo. Então, obrigado para quem acompanhou aí essa live. Né? A intenção era realmente não deixar um domingo em aberto, já que a gente criou essa tradição das lives de Westworld de cada domingo, sempre discutindo o episódio do domingo anterior. Então tá aqui, nosso grande abraço, obrigado pela audiência de quem acompanhou a gente aqui na live do Facebook. Para quem está acompanhando o vídeo no YouTube, se você gostou, deixa aí um joinha, né? Deixa os comentários, compartilhe o vídeo, né? Como diria o próprio Eduardo, espalhe a palavra, né? Ajude a divulgar aí o nosso canal. É um prazer sempre fazer esse trabalho para vocês. Então, até o próximo domingo, na próxima Lucy Live. Durante a semana a gente com certeza vai se encontrar aí nos vídeos que vão sair regularmente pelo canal. Então, um grande abraço para vocês, bom finalzinho de domingo, um grande Bazinski e até a próxima, pessoal. Abração.